Muito obrigado, Chiara. Eu agradeço do fundo do coração o convite. Eu estou realmente lisonjeado. Para mim sempre é uma honra enorme estar com o professor Sandro Alex, que é o meu mestre, que me introduziu na filosofia do direito, na história da cultura, da literatura e que me motivou para ser acadêmico e professor e pesquisador. Então eu me sinto comovido de compartilhar, é um amigo muito pessoal. Eu fico felicíssimo de estar com a Chiara, de estar com a professora Luciane, que é esposa do meu querido amigo e também um modelo de acadêmico e escritor, que é o professor Barzotto, e também encontrar alunos. Eu vi que a Ana Luísa está aí, o Vitor, a Chayane, enfim, outros professores, colegas e também antigos, como a Carol, a Rafaela, então o Inácio, que também é um aluno, e conhecer novos amigos, conhecer novos interlocutores, novos parceiros dessa nossa jornada que também é acadêmica. E lançar o meu livro em coautoria com alunos e colaboradores com os quais eu tenho uma vida muito feliz e muito fraterna. Vocês vão já entender o que eu vou explicar logo mais, que o bem do conhecimento se realiza inexoravelmente com o bem da sociabilidade, cuja consumação é a amizade fraterna. E então o nosso grupo de pesquisa não é só um grupo de intelectuais frios e impessoais. Muito pelo contrário, graças ao bom Deus, o nosso grupo é um grupo de amigos, de modo que eu considero a Chiara uma amiga, né? Não só uma mestranda. Eu considero o Sandro um amigo que mora no mais fundo do meu coração, meu compadre, é o padrinho da minha segunda filha. E isso reveste o nosso trabalho, a nossa labuta diária, de um toque muito especial, muito transcendente, eu diria. De modo que falar de fraternidade, confraternizando com pessoas tão estimadas, é uma oportunidade muito, muito especial. Então, eu quero apenas registrar o seguinte: eu fui iluminado pelo carisma de Chiara Lubick na minha adolescência, até mencionei isso aqui com a Carol ainda há pouco, e eu tenho este livro aqui, Ideal e Luz, Pensamento, Espiritualidade, Mundo Unido. Depois eu a reencontrei ao estudar a lei natural no Brasil e encontrar o professor André Franco Montoro, que tem uma obra que eu considero a melhor obra de introdução à ciência do direito, disciplina essa que eu ministro na UFPA e no CESUPA, e que menciona a doutrina social da Igreja e a influência do pensamento social católico no direito, na Constituição brasileira, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, é claro, eu mencionei o professor Barzotto ainda há pouco, o professor Montoro também é, para mim, que sou um acadêmico e que vivo fuçando e procurando referências bibliográficas e argumentos, mais um argumento do tipo de filosofia que eu pratico, que é a filosofia da lei natural, que tem certamente como seu objeto também a dignidade humana, a pessoa humana, a fraternidade, a solidariedade, etc. E num dia como hoje, ainda mais especial por ser a memória do Papa São João Paulo II, que é, sem nenhum favor, um teólogo e um filósofo da dignidade humana, da pessoa humana, e um guerreiro dessa causa do ponto de vista também intelectual, que é o que nos une. E numa encíclica como a Sollicitudo Rei Sociales, por exemplo, que é um tesouro da doutrina social da Igreja, há muito que se explorar sobre a solidariedade em particular. Então, o que eu quero propor a vocês, muito beneficiado pelo professor Sandro, é uma tentativa de atualização desses conceitos clássicos por parte de John Finnis. O Sandro fez uma bela introdução da ética clássica, que é uma ética política, que é uma ética comunitária, de virtudes que são cultivadas e plasmadas em instituições sociais,
sem as quais nós não poderíamos nem aprendê-las, nem gozá-las e nem exercitá-las. E no topo dessas instituições está a polis, cujo vínculo é a amizade cívica. E os modernos, a partir de uma série de eventos que a gente também poderia historiar, e eu não ousaria fazer isso na pessoa de um historiador como Sandro, sob o risco de heresia, com a Reforma Protestante, com as grandes navegações, com o Renascimento Cultural, que culmina na Revolução Francesa, que, embora declare formalmente os direitos de liberdade, igualdade e fraternidade, não geraram essa experiência na sociedade, diga-se de passagem. A Idade Média era uma sociedade muito mais fraterna em muitos aspectos, embora muito mais desigual em outros. Eu não quero entrar numa reflexão de tipo histórico, mas o fato é que a modernidade se afirmou contra este modelo que o Sandro apresentou. A modernidade se afirma como uma experiência econômica associativa, de sociedade, de modo que a grande sociologia alemã do século XIX começa organizando a categoria da comunidade em oposição à sociedade. Ou seja, o moderno que escuta, ou melhor, o modernista, aquele que defende a modernidade, que escuta a bela palestra do professor Sandro, com base em Aristóteles, vai dizer, olha, essa comunidade pode existir na família ou na igreja, mas não no Estado, mas não na sociedade civil em geral. Este conceito, portanto, de amizade cívica, fraterna, cujo caso central é uma amizade virtuosa pelo bem comum dos amigos, não cabe mais. Prescreveu. Esse modelo não é mais o modelo político. Este é o modelo ético de uma comunidade, como a família ou a igreja, ou você pode ter um grupo de amigos que sejam pautados na virtude. Mas não é mais ativitas. Nós não temos mais tívitas e nem polis. Portanto, a cidadania moderna não é pensada assim. Isto quer dizer que nós temos um problema. Ou esse conceito prescreveu, ou esse conceito vale para uma análise histórica. Então o Sandro poderia ter dado uma aula de história da filosofia. Poderia ter dado uma aula de história do pensamento social, jurídico, moral, baseado em ninguém mais, ninguém menos que Aristóteles. E o que o Finis faz é o seguinte, é pegar Aristóteles, é pegar Tomás de Aquino e tentar dizer que este continua sendo um modelo válido para nós pensarmos a atualidade, nada obstante as transformações radicais que, do ponto de vista sociológico e histórico, ocorreram na modernidade ocidental, hoje globalizada. E aí eu queria fazer mais uma referência. Em 2005, eu estou particularmente comovido com o dia de hoje, porque eu estive no enterro, no velório do Papa João Paulo II, em 2005, em abril, em Roma. E neste mesmo ano, tá? E óbvio que essas coisas não são por acaso e coincidência, eu estive no Congresso Social One, em Castel Gandolfo. E eu disse isso para a Chiara quando a conheci. Disse daí que eu tive influência de Chiara Lubick e que participei desse congresso cujo tema era fraternidade como categoria sociológica. Eu não lembro, Chiara, se o professor Baggio palestrou, eu poderia tentar buscar, mas o fato é que eu conheço muito bem o argumento e eu conheço a memória, não me deixa, a minha memória acaba sendo muito presente, quando eu aprendo uma coisa eu não costumo esquecê-la, e eu vi por 3 dias o esforço daqueles sociólogos, eu já estudava sociologia o suficiente para acompanhá-los, de enfrentar esse problema que na sociologia clássica alemã distingue comunidade de sociedade. Sociedade impessoal, econômica, de pessoas, de seres humanos, de indivíduos autointeressados e com interesses de reciprocidade e vantagem mútua, que corresponde à categoria de amizade utilitária que o Sandro explicou. Ou seja, o utilitarismo é a ética moderna e não tem como ser diferente. É por isso que a gente fica lutando e pelejando constantemente na filosofia política por superar o utilitarismo e nunca vamos conseguir. A menos que revisitemos as categorias antropológicas que embasam a nossa percepção mais ampla de ser humano. Por isso que não é possível pensar a fraternidade sem pessoa. E aqui o professor Luiz Fernando Barzotto tem uma contribuição ímpar, porque ele sempre articula, então, a pessoa, a dignidade, a amizade, a justiça, a solidariedade.
a prudência, quaisquer categorias, direitos humanos. Então, um personalismo precisa estar muito, muito bem fincado aqui. Tá? Então, o que eu quero fazer com vocês é muito modesto, até mesmo para apresentar o livro. É mostrar como o Finis enfrenta na atualidade esses problemas, claro que no campo da filosofia, portanto no campo de abstração conceitual, e atualiza Aristóteles e Tomás de Aquino numa teoria da lei natural, que é uma teoria da razão prática, que explica a ação humana tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista social ou coletivo. E que tenta salvaguardar esses dois princípios que a fraternidade parece articular. O princípio da dignidade humana pessoal, portanto a liberdade individual de poder realizar o seu plano próprio de vida, de poder se associar com quem quiser, como puder, e ao mesmo tempo uma igualdade que a razoabilidade ou razão prática nos confere e nos insere num corpo, numa comunidade, a partir do conceito-chave de bem comum. Então a gente tem dois conceitos chaves para interpretar a fraternidade, para interpretar a cidadania, para interpretar o Estado, que é o de razão prática, que nos explica a ação humana, e o de bem comum, como requisito da razoabilidade prática. E vocês vão me acompanhar, eu tenho certeza, não porque eu tenho algum talento retórico e comunicacional, mas porque o Finis é muito claro. Embora a sua tradução seja problemática, e embora haja um esforço para traduzi-lo e para interpretá-lo, no fundo ele tem um pensamento claríssimo. Tá? E esse pensamento parte do seguinte pressuposto. A nossa ação, que é um pressuposto aristotélico, ela se volta a bens. O bem realiza a ação. Sempre quando nós agimos, nós buscamos realizar algum tipo de bem. Nós estamos aqui pelo bem do conhecimento, ao mesmo tempo pelo bem da sociabilidade. Daqui a pouco teremos fome e teremos necessidade de dormir pelo bem da vida, que comporta a saúde. Depois confraternizamos, se estivéssemos juntos, talvez fôssemos jantar ou tomar um drink ou um café, e estaríamos no bem da sociabilidade, da amizade. Depois poderíamos brincar e contar um filme, um livro, do bem do jogo, da experiência estética. Depois voltaríamos para nossa casa, de algum modo estaríamos com a nossa família, o bem do casamento. Então, toda a nossa ação é explicada por bens. E existem certos bens que são necessários, de algum modo, para o florescimento humano, para a realização da natureza humana. Bens naturais, bens fundamentais, bens básicos, elementares, que hoje nós chamamos de direitos humanos, de direitos fundamentais, na sua acepção mais simples, bens necessários para o florescimento humano. Ora, essa palavra traduz a eudaimonia, felicidade, plenitude, beatitude clássica. O florescimento pressupõe que uma planta, uma flor, depende de um ecossistema propício ou favorável para que ela desenvolva as suas potências. Depende de um clima, de luz, de calor, de água, de terra, de poda. Ora, o ser humano também depende de um ecossistema moral e social chamado bem comum, que é a acessibilidade aos bens humanos básicos. Então, o Finis pensa que nós temos um bem humano, que é o da razoabilidade prática, que é o bem que arquiteta a nossa ação em geral. A razoabilidade prática é a virtude clássica da prudência. É o bem da ação moral, quando nós tomamos decisões morais. E nós escolhemos fazer isso ou aquilo num determinado plano de vida. Então nós temos um plano de vida pessoal, profissional, social, nós temos esportes, gostos, nós temos lazer, nós temos uma família, nós temos um credo político. Então o nosso plano de vida precisa ser razoável, não só do ponto de vista individual, mas social.
porque nós somos cidadãos, nós temos um papel público, nós temos uma participação cívica também. Então, um dos requisitos da razoabilidade prática é o bem comum, do qual eu vou falar na segunda parte da minha palestra. Mas antes eu quero mencionar o requisito da igualdade antidiscriminação que Finis explica pela expressão sem preferência arbitrária por pessoas. Isto é, a ideia da razoabilidade prática é uma ideia que corresponde a uma antropologia personalista, pela qual eu reconheço a minha natureza e uma natureza de algum modo igual a todos os outros seres humanos. Há uma igualdade fundamental pressuposta nos bens humanos básicos. Isto é, os bens humanos, eles são humanos porque eles não são só meus. E não são só para mim. Eu não sou o único a estudar filosofia. Eu não sou o único a casar. Eu sou o único que escreveu este livro. Eu sou o único que casou com a Laíse. Mas existem outras experiências semelhantes de escrita e de casamento. Então, os bens humanos, eles são universais. Eles são abertos para uma participação incontável e incomensurável de pessoas. De modo que eu não posso excluir ninguém desses bens humanos básicos. Em última instância, isso seria um ilícito ou um crime. Por exemplo, matar alguém é excluir alguém do gozo da vida, da participação da vida. Prender alguém é excluir alguém de uma liberdade de ir e vir que está pressuposta, porque o Finis sempre pensa a liberdade no interior da razoabilidade. E claro que vai pensar a fraternidade, embora ele não trate especificamente deste tema, que é uma interpretação e uma aproximação que eu estou fazendo com a Chiara há alguns anos. E eu não sei porque ela me convidou para falar sobre isso, já que ela é muito mais autorizada e gabaritada para falar sobre fraternidade do que eu. Eu estou, na verdade, apenas descrevendo algumas reflexões que ela tem feito. E a gente assina um artigo juntos, e ela e a Chayane e o Elden também publicaram um artigo sobre este tema aqui no Direito e Fraternidade e Outras Questões, que, aliás, está sendo relançado hoje na sua versão digital. Então, o requisito da negação da preferência arbitrária por pessoas nada mais é do que a regra de ouro, expressa no Evangelho e em muitas outras tradições que o C.S. Lewis lista no livro A Abolição do Homem: fazer com os outros o que gostaria que fizesse consigo, ou não fazer com os outros o que não gostaria que fizesse consigo, é a regra de prata, e que se consuma de uma forma muito mais radical e profunda na regra evangélica do amor ao próximo como a si mesmo. Que depois o Finis, num livro chamado Aquinas, que é um livro mais profundo e mais denso, bem depois de Lei Natural e Direitos Naturais, que é um livro de 1980, o Aquinas é de 1998, portanto 18 anos depois, ele chama de princípio mor da moralidade. O princípio mor da moralidade é o amor ao próximo como a si mesmo. E o Basoto tem um texto maravilhoso sobre o amor, num livro chamado Teoria do Direito, que explica Finis e Platão, entre outros, com essa ideia de que existe uma unidade que fundamenta a fraternidade. E, portanto, o bem comum é um objetivo de toda ação razoável. Mesmo quando eu esteja buscando apenas me cultivar, apenas aparentemente florescer, eu sempre floresço junto com os outros e para os outros. Portanto, o individualismo é um erro conceitual muito agudo. Assim como o coletivismo é um erro social muito agudo. E por isso que, repito, e esse é o campo em que eu, o professor Sano, o professor Barzotto e muitos outros, a Chiara e muitos de vocês também atuam, que é o campo da reflexão conceitual sobre os erros filosóficos e teóricos que acabam obstruindo, obstaculizando, impossibilitando as soluções jurídicas, políticas e morais. Claro, estão usando as palavras erradas, estão pensando errado, estão interpretando errado. É claro que vocês não vão ter uma solução certa. Então, da nossa parte, a parte acadêmica, e por isso eu disse do Congresso Social One, do grupo de pesquisa, e por isso eu aplaudo o mérito intelectual de vocês publicarem e pensarem, né? Exatamente porque a gente precisa de categorias claras, porque o coletivismo, a coletivização, a estatização, o totalitarismo é um outro grande erro. Não é o Estado que vai solucionar tudo. O Sandro falou do ativismo, do neoconstitucionalismo, da constitucionalização do vazio ou da afetividade. São palavras, são
palavras, são conceitos, são atitudes que não correspondem à natureza humana, que não correspondem à dignidade da pessoa humana. O que nós precisamos é reabilitar essas categorias, a meu ver, na chave clássica, que é uma chave que filosoficamente se sustenta sobre a modernidade. Porque a modernidade em crise, há muito tempo, tem categorias herdadas das categorias clássicas. E por isso o Sandro começou mencionando que a gente começa a reflexão sobre a fraternidade sabendo que é um conceito secularizado da teologia. Assim como pessoa é um conceito secularizado da teologia. É que eu remeto também a mais um texto do Barzotto, para vocês verem como eu assimilei toda a obra que eu conheço dele, que é o primeiro capítulo da filosofia do direito sobre pessoa. Pessoa é uma palavra que vem da teologia, né? Que explica o que em Deus são três. Pessoa, um ser livre, racional, capaz de amar, uma comunidade de amor. É isso que é a Trindade, é isso que é a humanidade, criada à sua imagem e semelhança. Mas o Finis não precisa apelar para essa hipótese teológica para explicar o bem comum. Então, entre o individualismo, que é o pressuposto de que nós estamos ontologicamente separados, de que nós somos átomos, cada um por si, Deus por todos. Antes Deus por todos. Né? Antes ou fosse Deus por todos. Acontece que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso é um ditado intrinsecamente contraditório, se esse Deus for o Deus revelado. Né? Então, ou não é meu parente. São provérbios, são imagens de um individualismo que o Papa Francisco condena com todas as letras na sua última encíclica. E a crise pandêmica que nós estamos vivendo apenas revela a nossa total incapacidade sequer de entender o que está acontecendo. E por isso eu tenho esboçado, junto com outros pensadores como o Sandro e outros autores que se valem das categorias clássicas para explicar o problema. E o conceito de bem comum agora desponta. E o conceito de fraternidade agora desponta. Óbvio. Agora a gente está percebendo uma unidade profunda na comunidade global. Agora a gente está percebendo a interdependência moral das pessoas e não só dos indivíduos. Agora dá para ver que nós estamos profundamente unidos e que não é uma união artificial, não é uma união política, não é uma união dependente de um ato extrínseco de vontade, associativa e contratual. É uma união profunda pelo bem da saúde. É simples assim. Pelo bem da saúde, que é um bem comum. Então, me permito ler. E aí, quando você estuda o Finis, que é um tomista, e lê uma encíclica como a do Papa Francisco, Fratelli Tutti, você vê como fica fácil de entender a teologia, a doutrina social da Igreja, que tem em Santo Tomás de Aquino o seu doutor comum. Vejam o que diz o Papa Francisco. Eu acho imperativo mencionar o Papa Francisco e essa sua recente encíclica numa palestra sobre fraternidade, que se torna um documento importante. No seu parágrafo 32. Citação. É verdade que uma tragédia global como a pandemia do Covid-19 despertou, por algum tempo, a consciência de sermos uma comunidade mundial que viaja no mesmo barco em que o mal de um prejudica a todos. Recordamos-nos de que ninguém se salva sozinho, que só é possível salvar-nos juntos. Por isso, a tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Com a tempestade, caiu a maquiagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu, sempre preocupado com a própria imagem. E ficou a descoberto, mais uma vez, esta abençoada pertença comum a que não nos podemos subtrair. A pertença como irmão. E ele não está falando propriamente numa chave teológica dos irmãos da comunidade perfeita que é a Igreja. Ele não está falando nesses termos. Ele está falando numa chave sociológica da pertença comum a polis, como o Sandro acabou de explicar. A irmandade aqui é a irmandade fraternal política, que é o que o Covid revelou. De modo que se eu não cumprir as medidas de segurança, eu posso me contaminar e contaminar os outros.
e ser contaminado. E por isso que as medidas de segurança nunca são só individuais, é segurança sanitária. Mas, ora, tudo pode ser explicado assim. Não só a saúde do Covid. Porque, sendo um bem básico, é um bem humano, é um bem comum, do qual todos nós participamos. E aí, para concluir, eu passo para a segunda e última parte da minha reflexão. E o direito? Até agora, só ética. E isso que os modernos dizem dos clássicos. Os modernos olham para mim, para o Sandro, para Aristóteles e falam assim: isso é uma bela ética. Isso até pode ser verdadeiro do ponto de vista ético, mas na modernidade a ética é individual, então isso não tem fundamento político. E o Finis diz: mas de jeito nenhum. Isso que eu expliquei até agora foi só 2 capítulos, de 13. A obra do Finis é muito rica. Agora vem a relação ou nexo entre razoabilidade prática do bem comum e comunidade política. Comunidade completa. Estado de direito. Tá? Que vem pelo conceito de autoridade. Ora, como os bens são plurais, tanto internamente, porque cada bem pode ser gozado de diversas maneiras, como entre si, porque a gente pode preferir um bem ao outro sem ser desarrazoado, e isso nos distingue. Então nós temos uma unidade porque buscamos de algum modo os mesmos bens e cooperamos para a sua consecução. Mas, por outro lado, nós somos diferentes e cada um tem a sua individualidade, então nós teremos conflitos de cooperação. Nós teremos problemas de cooperação. Os problemas de cooperação não vêm, como pensava Hobbes, por exemplo, de uma violência inata, de uma paixão como um medo que nos hostiliza uns aos outros, de uma ameaça recíproca de matar e morrer. Não vem daí. Os problemas de cooperação vêm exatamente da pluralidade intrínseca no gozo dos bens e vem da razoabilidade prática. Isto é, porque nós somos razoáveis, nós vamos divergir. E a divergência social, os problemas de cooperação, os conflitos sociais podem culminar numa guerra. Basta estudar a história. Pode culminar num conflito social. Basta abrir as redes sociais no Brasil. Deus proteja a esfera pública real da violência que se passa na esfera pública virtual. Anteontem eu dei uma palestra sobre a caverna digital e como as redes sociais formam bolhas tribais que radicalizam o conflito. Mas que ao mesmo tempo eu sou um bom girardiano, eu sou também penso a partir da teoria mimética, também atenua e media um conflito. Porque você extravasa nas redes sociais o que você não é capaz de fazer fisicamente. Então você é capaz de odiar e xingar nas redes sociais, mas pessoalmente você já, de algum modo, extravasou e se contém né? Então a gente não vê a hostilidade fisicamente que vê nas redes sociais. Mas isso aqui é um tema para outra reflexão. Os problemas de cooperação só podem ser solucionados de 2 maneiras: pela unanimidade ou autoridade. Unanimidade é muito rara e é utópica de se pensar que nós vamos chegar a pontos indiscutíveis e comuns. A autoridade é quando a gente pensa logo no Estado, ou o direito, promove o bem comum a partir de um plano razoável de vida que permita os planos individuais de vida. Aqui, inclusive, com base no princípio da subsidiariedade, que é um princípio da doutrina social da igreja, é um princípio de tipo aristotélico, que o próprio Finis se vale. Ou seja, as comunidades menores são responsáveis por realizar os bens que estão muito mais próximos. Acontece que o plano global de cooperação social, por meio de leis abstratas, que permitem a convivência razoável, portanto pacífica, se dá pelo direito, pelo Estado de Direito, que promove o bem comum, cuja justiça distribui bens humanos na forma de direitos humanos ou naturais. E aí, para concluir, onde entra nesse final a fraternidade? A fraternidade se associa, ou se associaria, se eu e a Chiara estivermos corretos nessas nossas aproximações da teoria da fraternidade com a teoria da lei natural, no conceito de cidadania. Por quê? A fraternidade como alteridade, reciprocidade, igualdade, reconhecimento do outro como um outro eu, como uma amizade cívica de uma pessoa tão digna quanto eu, está ligada ao conceito de co-cidadão. Isto é, os planos razoáveis que o direito promove na forma de leis e políticas públicas pressupõem
uma orientação moralmente aceitável. E essa orientação moralmente aceitável será exatamente aquela do bem comum, cujo conteúdo são os bens humanos básicos e que permitem o meu florescimento individual. Então, uma sociedade bem ordenada, para usar de propósito uma expressão de um filósofo político liberal oposto ao Finis, que é o John Rawls, mas com o qual ele dialoga e do qual ele se apropria de certas categorias, como a de razão pública, é aquela em que os cidadãos se respeitam, se reconhecem como coautores das leis. E olha o teor democrático disso. Se reconhecem como copartícipes, como iguais, como igualmente capazes de promover estratégias de cooperação. E que, portanto, o meu plano individual de vida não é oposto ao seu. Eu não vou discriminar, eu não vou excluir. Muito pelo contrário, eu vou ter um gesto fraterno de incluir, de participar, de integrar. Porque a minha razão prática individual vai se expandir e aí esse reconhecimento vai aumentar a minha inteligência moral e a nossa sociedade vai estar muito mais integrada e muito mais promotora do bem comum. E com isso o direito será não só autoritativo, isto é, ele terá autoridade, porque isso ele tem conceitual e efetivamente, mas ele será muito mais legítimo. E com isso o Finis amarra os conceitos de razoabilidade prática, plano de vida, bem comum, direitos humanos, justiça e autoridade. Então eu espero ter sintetizado um argumento que é muito mais complexo do que isso e que vocês poderão conhecer com mais propriedade no livro que a gente está lançando hoje. Obrigado. Muito obrigada, professor. Que excelente palestra. E só suscita a curiosidade de conhecer ainda mais a teoria, né, do Finis e também a teoria da lei natural. E essas relações com a fraternidade, para mim, realmente são muito apaixonantes. Eu sou suspeita para falar. E então, agora, vou chamar então, a Denise de Souza Carneiro, né, que é linguista e atua nos seguintes temas: descrição de línguas naturais, fortalecimento etnolinguístico e cultural e educação indígena. É docente no